você não me representa. Outra, combater o feminismo, mas desfruta dos seus direitos. Olha só que interessante essas manifestações. As pessoas que estão aqui nessa casa acham que uma mulher deputada ou uma mulher vereadora tem que pagar tributo a um movimento ideológico. Que por nós estarmos numa cadeira do legislativo, nós precisamos obrigatoriamente dobrar os nossos joelhos sobre seitas políticas, como é o caso do feminismo. Nós temos que pontuar a importância tanto do trabalho ideológico quanto do trabalho ordinário que um deputado faz, com a distribuição de emendas, com o envio de recursos, e para nós é muito especial poder fazer isso nesta casa, nessa cidade de Concórdia, que me concedeu 1.468 votos. Em toda a região da MAU, que foram mais de 3.000 votos e mais de R$1.400.000 em recursos que nós destinamos para essa localidade. Mas falar de recursos é importante para começar um discurso, porque muitas vezes é isso que valida o trabalho de um deputado. Mas os senhores vereadores já perceberam que o nosso trabalho como legislativo não é executar obras, não é entregar recursos. Isso é algo que nós fazemos como um apêndice do nosso trabalho. Mas a parte mais fundamental do nosso trabalho como legisladores é discutir as leis e o que vem antes delas, ou seja, os fundamentos ideológicos, filosóficos e políticos que pautam as pautas públicas. E tenho certeza que nenhum cidadão concordiense duvida que a deputada Ana Campanholo faz esse trabalho muito bem. E por isso me confiaram esses 1.468 votos aqui em Concórdia. E falar sobre ideologia, falar sobre política é o nosso trabalho. Mais do que legislar e até mais do que fiscalizar, embora seja uma competência paralela do nosso trabalho, fiscalizar e fomentar as obras. E legislar quer dizer que nós acreditamos na democracia para discutir projetos de lei. Nós acreditamos na democracia e no debate aberto e livre antes de apoiar um projeto. E é muito legal poder ver que nessa casa hoje, uma deputada suscita essas manifestações. Por exemplo, você não me representa. Outra, combater o feminismo, mas desfruta dos seus direitos. Olha só que interessante essas manifestações. As pessoas que estão aqui nessa casa acham que uma mulher deputada ou uma mulher vereadora, Fernanda Dilda, tem que pagar tributo a um movimento ideológico. Que por nós estarmos numa cadeira de deputada, numa cadeira do legislativo, nós precisamos obrigatoriamente dobrar os nossos joelhos sobre seitas políticas, como é o caso do feminismo. Eu vi uma plaquinha também referindo-se à professora Marlene de Favre. Marlene de Favre foi minha professora no mestrado e graças à perseguição contundente que ela praticou contra mim, hoje sou a deputada mais votada da história de Santa Catarina. Então, é importante sim agradecer o feminismo, porque no meu caso específico, se não fossem as feministas, nós não teríamos uma deputada religiosa e conservadora como a mais votada da história. Tem também o nome de algumas feministas aqui que defendem o aborto, que defendem a morte de mulheres antes que tenham os seus primeiros direitos jurídicos reconhecidos. A gente vê o nome de feministas aqui como Marielle Franco, que também, olha só, uma vereadora de esquerda, que foi assassinada e recentemente o Supremo Tribunal Federal deu uma medida, um afrouxamento na pena do acusado da morte de Marielle Franco. E ninguém falou nada na esquerda. Mais uma prova de que a esquerda usa as mulheres assim como usa o nome de Marielle Franco, mas de fato não se importavam com ela. Quem era Marielle Franco antes de ser assassinada? Vocês lembram dela? A esquerda dava palco a ela? Nenhum, não é? Então, veja como as mulheres para o movimento feminista só devem ser elogiadas e valorizadas se servirem e se ajoelharem a uma ideologia de esquerda. A deputada Ana, assim como a Fernanda Dilda, tem outras colegas aqui no PL, nossa amiga Ruth, nós mulheres de direita, nós mulheres conservadoras estamos na política e também aqui em Concórdia, ocupando essas cadeiras tão valiosas para mostrar que a mulher conservadora não só tem espaço, como tem direito de fazer frente e o dever moral de combater o feminismo em Concórdia, em Santa Catarina e no Brasil. Concórdia, senhores vereadores, é o 5º melhor município do país para se viver na melhor idade, a partir dos 60 anos. E nós pesquisamos sobre isso, eu e você, lembra, Fernanda? E nós concluímos que os dados de 2022 indicavam que Concórdia tem 6.500 senhores com mais de 60 anos e 7.900 senhoras com mais de 60 anos. E esse dado é mais um dos muitos dados que nós temos denunciado no nosso mandato como um dado ideológico. Por quê? Muito se fala sobre a saúde da mulher e os direitos da mulher.
E nós temos no nosso mandato pontuado a importância de falar também da saúde das crianças, dos adolescentes, dos idosos e dos homens, por que não? E esse dado aqui do município de Concórdia é um reflexo do que acontece em todo o Brasil. O nosso sistema de saúde é aparelhado e se debruça em muitos momentos com relação à saúde da mulher. O combate ao câncer, a prevenção e em muitos momentos deixa de lado a saúde do homem. Relatórios, inclusive, do governo Dilma, do governo Lula, apontam que no nosso país, como em quase todo o Ocidente, os homens têm uma expectativa de vida inferior, mesmo que eles contribuam mais com os impostos. Então, os homens pagam mais impostos, se aposentam mais tarde, mas continuam a morrer mais cedo. Pensando nisso, eu e a vereadora Fernanda visitamos, então, a SCAF. Você lembra disso, Fernanda? E eu perguntei, Fernanda, a cidade de Concórdia se destaca por cuidar da saúde do idoso. E mesmo aqui a gente vê essa discrepância, né? Muito mais mulheres, uma expectativa de vida mais alta para mulheres do que para homens. O que nós poderíamos fazer para fomentar esse índice que é tão glorioso da cidade de Concórdia? Então, nós fomos até a SCAF, onde nós destinamos R$150 mil através do Fundo Social, e a Sociedade Concordiense de Auxílio Fraterno, então, pode aumentar, melhorar ainda mais o atendimento que dá aos idosos. E por que falar de saúde da família inteira é relevante? Porque as mulheres, sim, são fundamentais e nós nunca deixamos de cuidar delas. Falar sobre a saúde do homem, falar sobre a saúde do adolescente, da criança, falar sobre a violência que acontece contra o homem, assim como acontece contra a mulher, não é descuidar das mulheres. E outra prova disso foi a segunda demanda que a Fernanda nos trouxe. A vereadora Fernanda comentou que muitas mulheres, em época gestacional, que é uma das épocas mais delicadas da vida da mulher, ainda precisam se deslocar para outros municípios para realizar um ultrassom. Lembra disso, Fernanda? Então, nós pensamos como que podemos ajudar a Concórdia também com essa pauta, para que tanto os homens quanto as mulheres possam ser contemplados pelos recursos da deputada Ana. E foi então que nós destinamos R$100 mil para o custeio da saúde, mas principalmente focado no ultrassom que essas gestantes precisavam sair de Concórdia para realizar através do nosso sistema público de saúde. E para não deixar nenhuma área descoberta, cuidando da assistência social, da saúde e também da educação, a cidade de Concórdia também tem R$100 mil de recursos da deputada Ana na Escola Deodoro e R$100 mil na Escola Elídia Biezus, entre outros recursos que nós trouxemos para toda a região da Malc. Dito isso, senhor presidente, o senhor, que é um homem muito gentil, muito querido, me convidou para estar aqui ocupando esse espaço e mais uma vez eu preciso pontuar. Quase R$1,5 milhão de recursos para a região da Malc, a nossa atenção na assistência social, na saúde e na educação do município. Agradecer a sua sensibilidade democrática e mais uma vez, deixar a minha gratidão à professora Marlene de Favre, que foi quem despertou em mim a importância de me tornar uma ativista antifeminista. Muito obrigada.